Olá, seja bem-vindo ao Que de Quadril, o podcast de quem faz e quem fez. Eu sou Suelen Rocha e aqui comigo o Dr. Pedroni. Olá, doutor, tudo bem? Oi, Suelen, tudo bem? E você? Tudo ótimo, doutor. Mais um episódio dessa temporada falando sobre quadril, né, doutor? Que bom, né? Aquilo que eu gosto, falando daquilo que eu gosto. É aquilo que você nasceu para fazer, né, doutor? Graças a Deus, amém. Que legal. Então tá, hoje a gente vai falar sobre impacto fêmoro-acetabular. É um palavrão, né, gente? E ele tem dois tipos, tipo pincer e tipo can. E o doutor vai explicar pra gente o que é esse palavrão, doutor. Começa contando tudo isso daí sobre esse assunto que eu tô cheia de dúvida. Algumas alterações morfológicas, mecânicas, você pode nascer com elas no quadril ou você desenvolvê-las durante a sua fase de crescimento. Certo. Né? Então, essas alterações mecânicas e morfológicas estão relacionadas à forma da cabeça do fêmur, Certo. que ela não é tão arredondada assim, ela tem uma saliência óssea chamada de impacto tipo can, que vem da mecânica. Can é o tipo de movimento do virabrequim de um carro, que ele não é redondo, ele faz uma elipse. Então, esse impacto tipo can é devido a uma deformidade na cabeça do fêmur. Como se fosse uma ranhura ali. Não, como uma saliência mesmo, uma lombada. Uma lombada. Uma Entendi. lombada. E o impacto tipo pincer é quando você tem o rebordo do acetábulo, que é essa concha, né, que nós chamamos de concha, que é maior do que deveria. Então, o que é o impacto fêmuro-acetabular? É quando ou a saliência, a lombada da cabeça, ou o bico maior do que deveria do acetábulo, da concha, são maiores e um bate no outro, causando um impacto fêmuro-acetabular. Entendi. Can, quando você tem, can ou came também descrito, quando Certo. você tem a deformidade na cabeça do fêmur. E o pincer, quando a deformidade mecânica, que é o osso maior do que deveria, no acetábulo. No osso da bacia. Chamado de acetábulo. Entendi. Então, essas deformidades mecânicas, Suelen, elas têm uma predisposição para causar um desgaste precoce da articulação, uma artrose. Certo. A outra situação, ela pode levar a lesões do labrum, que é essa fibrocartilagem que envolve a articulação do quadril, que é como se fosse o menisco do quadril. Ele ajuda na absorção desse impacto, que é natural você ter quando você faz o movimento de abrir a perna, Sim. e também ajuda na lubrificação do quadril. Então, quando você tem essas deformidades mecânicas no quadril que aceleram o processo de desgaste e que podem ser algumas vezes a causa da dor nesses pacientes, está indicado, então, você fazer a famosa cirurgia por vídeo no quadril, que é a chamada videoartroscopia do quadril, que é uma cirurgia onde você faz a reconstrução, ou melhor, melhora a mecânica desse quadril através de 2 ou 3 furinhos no quadril, que é a cirurgia que alguns pacientes leigos dizem que é uma cirurgia por laser. Não é o laser, é uma cirurgia por vídeo, onde nós regularizamos a cabeça do fêmur, regularizamos o biquinho que aparece no acetábulo e podemos também suturar e costurar esse labrum de volta no lugar. Entendi, doutor. E quais os métodos de diagnóstico para identificar que o paciente tem isso daí? Perfeito. Bom, primeiro acho que vamos um pouco até pela clínica, né, Suelen? A clínica desses pacientes, geralmente são pacientes mais jovens, tá certo? Certo. Porque essa deformidade começa a se manifestar na segunda década de vida e vai aumentando até chegar na terceira ou quarta década de vida, tá certo? Então, ela começa com sintomas do tipo uma dor na virilha, uma fisgada no genital. Alguns homens dizem, eu tenho uma fisgada que desce ali pelo escroto, ou muitos pacientes, porque o can é mais comum em homem, né, a deformidade tipo can. Eu estava jogando bola e fiz um estiramento dos adutores, fiz um estiramento da virilha, eu estou com uma pubalgia.
muitas vezes a causa desses sintomas ele está relacionado à deformidade mecânica no quadril. Porque quando o quadril não funciona bem, Suelen, as estruturas ao redor inflamam, Sim. dando bursite, tendinite, estiramento muscular. E o paciente acha que ele tem uma lesãozinha muscular, um processo inflamatório, associado principalmente às atividades esportivas, mas na verdade ele tem uma deformidade que está acelerando esse processo de desgaste. É algo genético que já estava ali. Genético ou adquirido com o desenvolvimento. Certo. Existem algumas teorias que dizem que é durante a evolução, principalmente a deformidade do CAN no menino, que ela vem na fase final do crescimento. Então, quando você tem essa clínica, que o paciente chega com esse tipo de dor, você precisa pôr a mão no paciente, examinar. Lembra que nós falamos Sim, colocar a mão no paciente. nas nossas conversas, que você precisa ouvir o paciente, saber a história dele, pôr a mão no paciente, fazer os exames e aí pedir os exames de imagem que você pediu, você me solicitou. Uhum. Então, os exames de imagem hoje, uma boa radiografia dos quadris, em algumas incidências especiais, uma ressonância ou uma tomografia nos ajuda a entender a morfologia do quadril, quais são os defeitos que nós temos ali e se esses defeitos são passíveis ou não de serem reconstruídos ou remodelados ou tratados com a cirurgia por vídeo. O senhor falou que ele pode se manifestar no final do crescimento da criança, né? Uhum. E aí isso me surgiu uma dúvida. E a criança que pratica atividade física e esporte desde muito pequeno, né? Vamos dar um exemplo. Meu filho pratica judô desde os 2 anos de idade. Existe uma possibilidade de que ao final desse crescimento dele, ele tenha alguma lesão influenciada pela prática desse esporte? 2 e 2 na medicina nem sempre é 4, né? Verdade, às vezes é 3,5. Então, o que eu posso lhe dizer? Estatisticamente comprovado que quem faz uma atividade de alto impacto, alta performance ou trabalhos muito braçais tem uma tendência de gastar mais rápido o quadril, Sim. né? Uhum. Então, se o teu filho faz atividades físicas de alta intensidade desde criança, talvez no futuro ele vai ser, Sim. ele vai ter uma predisposição maior para ele ter artrose. Talvez ele vai envelhecer, vai chegar no final da vida dele e nunca vai ter nada. Uhum. Então, é difícil responder, mas, de novo, as situações de esportes de alto impacto aceleram o processo mecânico e podem ser uma das causas das deformidades no quadril, principalmente no menino, a deformidade tipo CAN. Se o teu filho não tem dor nenhuma, não tem desconforto nenhum, não tem queixa nenhuma, vida que segue. Uhum. Agora, se o teu filho começa com esses sinais, como eu falei, de uma dor na pub, de um estiramento, de uma dorzinha no quadril, não custa você levar para fazer um check-up e fazer, como você mesmo solicitou, quais são as imagens, o que deve ser feito. Sim. Se você achar que ele tem essa predisposição, um dos tratamentos é essa orientação que nós estamos dando aqui hoje para você. Uhum. Olha, você tem uma deformidade mecânica. Eu gosto muito de comparar com a cor dos olhos, né? Se você nasce com a cor dos olhos, você tem essa predisposição de ter o olho claro, vai ter o olho claro. Você tem uma predisposição para ter uma doença no quadril, você tem essa predisposição. Se você optar por levar a vida a 1000, como nós já falamos, vai ter mais chance de desenvolver. Se você cuidar mais do teu corpo, cuidar do peso, das atividades em excesso, talvez você não vai desenvolver isso. Certo. Tem algumas pessoas, Suelen, que têm a deformidade tipo CAN e tipo Pincer e que não tem sintoma nenhum. Por quê? Porque geneticamente a cartilagem dela é muito boa. Isso que eu ia lhe perguntar. Qual que é a população que determina esse? Qual é mais homem, mais mulher, mais atleta, mais obeso? Onde que isso é mais incidente? A deformidade tipo CAN no homem, a deformidade tipo Pincer na mulher. Mas como eu falei, tem pessoas que têm a deformidade e não sentiram dor. Pessoas que eu vejo com 50, 60 anos. Uhum. Mas será que talvez porque elas não fizeram muita atividade física?
Pois Será é, que talvez... não foi utilizado, né, para sentir dor, Então, né? são respostas que a gente não tem. Não desgasta. Mas aquele paciente que tem a deformidade e começa com sintomas, esse é aquele paciente que nós temos que acompanhar de perto e que talvez tenha indicação. Assim como aqueles que já, além disso, tenham lesões no labrum ou em algumas regiões na proximidade do quadril. Porque não é só o impacto tipo CAM e pincer ou lesão labral que nós operamos por vídeo. Certo. Existem outras alterações que podem estar ao redor do quadril, que são poucas, mas que também têm indicação de fazer uma cirurgia por vídeo de artroscopia do quadril. Entendi, doutor. E um tratamento mais conservador? Existe a fisioterapia, o tratamento medicamentoso para esse tipo de impacto? Ou todos eles a pessoa vai precisar operar? De novo, todos e nunca são palavras que nós não devemos usar, Sim. né? Nunca diga nunca, né, Nunca doutor? diga nunca. Literalmente aqui. Nunca diga nunca. Na grande maioria das vezes, as pessoas que vão me procurar com uma deformidade menor, uma deformidade não tão grande, eu sempre explico para o paciente como que é a tua atividade física, como que é teu ritmo de vida, você vive para jogar futebol ou você joga futebol por recreação? Se você joga futebol por recreação, você faz uma academia, você faz um pilates, você faz um alongamento para jogar bola? Como eu lhe falei, eu fui médico do Atlético aqui em Curitiba e o jogador de futebol, ele faz academia, ele faz alongamento, ele faz natação, ele faz condicionamento físico. Ele vive para aquilo, né? É diferente. E ele trabalha a atleta, musculatura. de fato, sim. Algumas pessoas trabalham a semana inteira, chegam no sábado, põem uma chuteira, uns shorts, né? Ou algumas mulheres na academia, ou alguns que se matam na academia. Sim. Então tem que ver de novo perspectiva de vida e objetivo de vida, ou perspectiva e resultado. Então, nesses casos que você tem uma deformidade pequena, primeiro você tem que ensinar como nós estamos fazendo hoje aqui para você, ensinando o que é deformidade. A segunda, analisando através do exame físico, o exame de imagem, se isso é realmente a causa de toda a dor. Se nesses casos a gente tem dúvidas, uma fisioterapia, um pilates, uma yoga, um condicionamento físico, isso pode tentar reequilibrar essa musculatura e dar um resultado relativamente bom para o paciente. Eu ia perguntar, doutor, em relação a exercícios, né? Então, já descobri que eu tenho essa lesão, né? O impacto tipo CAM, o impacto tipo pincer. O que eu posso praticar que vai me ajudar a sentir menos dor, uma qualidade de vida melhor? Atividades sem impacto, atividades que não exijam muito agachamento. Por exemplo, um leg press. Por exemplo, agachamento, que você tem essa colisão, esse conflito, sim, esse impacto entre a cabeça do fêmur e o rebordo do acetábulo, são exercícios plausíveis. Mas, de novo, são situações que você vai acompanhando o paciente e você vai vendo que mesmo ele diminuindo de intensidade, mesmo ele fortalecendo a musculatura, ele não melhora desses sintomas, aí você indica a videoartroscopia. Sim. A videoartroscopia, ela não cura, ela não tem um resultado tão bom quanto a prótese, porque ela não vai curar uma articulação, ela vai melhorar a mecânica dessa articulação. E uma vez melhorando a mecânica dessa articulação, ela tem uma tendência, isso tem que ficar claro, a gastar mais devagar a junta e evitar uma artrose mais precoce e talvez evitar ou retardar uma prótese. Mas isso, meus amigos, eu estou olhando para vocês e respondendo, não é toda cirurgia de vídeo que vai evitar que você faça uma prótese. Cientificamente, hoje, não é sempre... A gente sabe que retarda, sim, mas que vai evitar... Não, ainda não tem embasamento científico o suficiente para afirmar isso. E todo mundo que tem esse tipo de lesão vai precisar fazer a cirurgia ou pode ser utilizado? Talvez não, como eu te falei, se ele diminuir a intensidade do exercício, se ele condicionar a musculatura, se ele evitar determinados movimentos como de hiperflexão, ele pode conviver com isso e ter uma vida praticamente normal. Uhum. Como eu falei, eu já vi pessoas com 50, 60 anos com impacto tipo CAM ou tipo pincer e que estão vivendo bem. É uma opção. É uma possibilidade. E a pessoa que fez a cirurgia, né? Fui lá, fiz a cirurgia, melhorei qualidade de vida, voltei depois de um tempo.
a chance dele fazer a artroscopia é maior ou ele pode vir a fazer de novo uma cirurgia de vídeo? Então, na grande maioria das vezes, a recuperação vamos pensar eu no sei que a gente não pode falar pós-operatório. nunca, né? Mas vamos pensar num geral. Perfeito. O pós-operatório da artroscopia é basicamente o mesmo de tempo de recuperação da massa muscular, 3 a 6 meses. De uma cirurgia de prótese. Só que na artroscopia, ele precisa, geralmente é uma cirurgia que demora um pouco mais, é uma cirurgia que demora em torno de uma hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, sendo que a prótese você faz hoje até em pacientes magros, 50 minutos, 1 hora no máximo. Claro, dependendo do caso e do paciente. Uhum. Então, nesses casos, o paciente vai no outro dia embora já andando com um par de muletas e ele já deve, para você ter uma ideia, pedalar no pós-operatório. Que eu já indico que ele pedale no pós, claro que bicicleta estacionária, exato, né, do fisioterapeuta. porque ele tem que mexer, porque ele tem que estimular aquela lubrificação, aquela parte ali que é da junta. Da junta. Você tem que trabalhar esse movimento. Então, ele já sai no outro dia andando com uma bengala e já começa a físio ou pedalar ou movimentos sem muita carga no primeiro pós-operatório. Ele fica mais ou menos uns 15 dias até a cicatrização de partes moles, às vezes 3 semanas, usando um apoio ou não, dependendo da cirurgia, do que você faz lá dentro. Por exemplo, se dá um ponto no labrum, tem que segurar um pouco mais. Mas ele tem que ganhar movimento e trabalhar a musculatura. Mais ou menos com 1 mês, 40 dias, a gente começa a liberar ele de novo para ganhar força muscular e alongamento. Tudo dentro do limite dele. É mais ou menos como uma reabilitação de quem faz uma cirurgia de ligamento cruzado do joelho. Nossa. Entendeu? Famosa. Você tem que trabalhar a musculatura da coxa, trabalhar a musculatura do bumbum para ganhar massa muscular para você voltar à atividade física intensa. Então eu libero, por exemplo, para jogar bola depois do 3º, 4º, 5º ou 6º mês. Depende do estado do paciente. Da recuperação muscular dele. Tá. Então é uma cirurgia que tecnicamente ela é mais difícil de ser feita, sabia? É mais fácil você fazer operar uma prótese do que operar uma artroscopia. A curva de aprendizado, que nós chamamos, que é o tempo para você aprender a fazer, a artroscopia é mais demorada. Eu aprendi sozinho, né? E eu fui se não o primeiro, pioneiro, né, doutor? Se não fui o pioneiro, eu fui um dos pioneiros aqui no Paraná. Então, realmente foram tempos difíceis. Hoje, o instrumental melhorou muito, toda a infraestrutura, a organização, a sequência já está muito mais fácil. Então, essa cirurgia, tecnicamente, ela é mais difícil de ser feita, mas o resultado dela, quando funcionante, ela melhora muito a qualidade desse quadril, só que não chega ao resultado de uma prótese em relação à dor. A não ser que você pegue bem numa fase inicial dessa lesão, que começa a degenerar o quadril. Esses pacientes conseguem muitas vezes até voltar à atividade física. Só que tem um grande lance nessa cirurgia, sabe, Suelen? Que chama-se expectativa e resultado. Pois é, doutor, eu ia perguntar. Qual que é a expectativa em relação à recuperação dessa cirurgia? Um atleta de alta performance. Eu vou citar o caso do Guga aqui, que foi um caso emblemático, mas o Guga operou há 20 anos atrás. Né? Outras técnicas, completamente diferente. Sim. Então, o Guga, ele não conseguiu voltar à performance dele. Talvez porque naquela época não era feita a mesma cirurgia. Talvez não, com certeza. Porque naquela época ele talvez já tivesse um processo degenerativo maior. Sim. Então, eu não conheço o caso, eu não posso julgar, mas eu dou o exemplo do Guga, que era um profissional extremamente, um ídolo brasileiro, um exemplo para nós os brasileiros, uma pessoa diferenciadíssima, de alto rendimento, que não conseguiu voltar. Uhum. Hoje, alguns pacientes, alguns profissionais de alta performance conseguem voltar, outros não. Então, é aquela história da expectativa e resultado. Sim. E eu explico muito isso no consultório. Pedrone, eu sempre joguei bola. Eu tenho hoje 35 anos. Eu sempre joguei bola. Faz uns 3 anos que eu comecei com uma dorzinha no quadril, eu tenho um impacto femoroacetabular e eu já estou vendo que o meu rendimento no futebol está caindo, eu quero voltar a jogar o que eu jogava antes, eu não quero mais sentir essa dor. Eu chego e falo assim para ele, olha, eu vou melhorar a morfologia do seu quadril. Eu dou um exemplo da roda e do pneu. Sim. Você passou num buraco,
amassou a roda do seu carro e rasgou o pneu. Vai gastar diferente. Eu consigo desentortar a roda. Sim. O pneu que gastou eu não consigo mais repor. Vai ficar remendado. Então essa é a expectativa e resultado. Sim. Será que você vai conseguir jogar bola igual você jogava 3, 2 anos atrás? Antes dessa lesão? Antes de manifestação dos sintomas? Eu não sei. Porque você já está 2, 3 anos mais velho. Porque você já tem um pouco mais de degeneração da cartilagem. Tudo isso influencia. E talvez, doutora, a expectativa em relação ao resultado, se a pessoa prestar bastante atenção, né, nos sinais do corpo e vier de uma forma mais imediata, isso vai fazer diferença depois? Com certeza. Porque vai pegar, de certa forma, a doença já no início. Como dizem, né, nos cânceres, isso é muito comum, Sim, né? sim. Se você diagnostica logo no início, as chances de tratamento são muito maiores. Perfeito. Funciona da mesma forma para esse tipo de lesão? Mesmo raciocínio. Só que, de novo, eu sou sempre um pouco conservador. Sim. Eu sempre prefiro explicar para o paciente, prefiro colocar as opções. Uma delas, ele diminuir um pouco a intensidade daquele determinado exercício, mudar a atividade física dele, condicionar a musculatura e observar. Se ele perceber que mesmo assim ele está piorando, isso não é, pode ser até em 1 ano, você vai acompanhando o paciente, olha, a cada 2, 3 meses, vai conversando, vai adaptando as atividades, os exercícios. Não, eu não estou melhorando, estou sentindo que está piorando? Sim, quanto mais cedo você corrigir o defeito, teoricamente, menos desgaste, menos alterações degenerativas ele vai ter. E uma chance de recuperação melhor. Teoricamente, sim. Tá. Doutor, eu vejo que você fala muito sobre a fisioterapia, esse processo da terapia logo após a cirurgia, ou mesmo enquanto está no tratamento medicamentoso. Qual que é a importância da fisioterapia? Ela anda ao lado da ortopedia, da cirurgia de quadril? Como que é isso? De mãos dadas. Juntinho. De mãos dadas. A reabilitação é tão importante quanto qualquer cirurgia. A prevenção é tão importante quanto qualquer cirurgia. Então, eu sou partidário sempre de uma boa fisioterapia. Gente, se você faz uma fisioterapia onde tem mais 10, 15 pessoas juntas no mesmo ambiente, onde você faz as mesmas sequências, onde quase ninguém põe a mão em você, o resultado é pobre. Infelizmente, eu estou sendo muito sincero. Sim. Quando você tem um profissional bom ao seu lado, que entende da sua doença, quando você tem um profissional que tenta modificar seus hábitos, o resultado é melhor. Então, hoje, uma boa fisioterapia, uma pessoa que entende, eu tenho vários fisioterapeutas, ex-alunos, eu dei aula para fisioterapia há muitos anos também, que me mandam pacientes e dizem, Pedroni, eu fiz o que eu pude, mas ele não está evoluindo. Fui até onde deu. E isso é a pessoa que eu falo que é a pessoa coerente, que tem comprometimento com o paciente. Sim. Porque ele não quer ficar segurando o paciente para ganhar dinheiro, porque ele é um paciente particular, por exemplo. Ele chega para mim e fala, olha, Pedroni, ele não está evoluindo. E eu acho que daqui para frente é só cirúrgico. Certo. Não fica enrolando o paciente. Vamos usar o termo, né? Não fica enrolando o paciente. Então, esse profissional diferenciado, ele pode ajudar a prevenir, ele pode ajudar a reabilitar e ele pode me ajudar na recuperação para as atividades, principalmente do dia a dia ou esportivas que ele quer. Entendeu? Então, eu faço a minha parte da parte cirúrgica mecânica e uma boa reabilitação, seja feito por um bom fisioterapeuta e depois um educador físico, claro que o paciente vai ter um resultado muito melhor. Não Com tenho certeza. dúvidas disso. O tratamento individualizado, né, doutor? Muito individualizado, feito por aquilo que a gente já conversou em outras conversas, outros podcasts nossos, né? Daquelas pessoas que se comprometem com o paciente. Sim. Aquelas pessoas que investem e que estudam, Que escutam ele, né? Veem a dor. E estudam. Que Sim. entendem a biomecânica, que entendem o processo degenerativo. Lembrando, Suelen, que muitas dores do quadril vêm da coluna. Pois é, doutor. Eu ia perguntar mais uma coisa para você. O senhor vai falando, as dúvidas da minha mente aqui vai fluindo, né? Isso é bom. São as mesmas do consultório. Aí, ó, veja, isso é muito bom. A musculação, doutor, ela é uma aliada ou não
para o nosso corpo? Porque eu vejo que se fala cada vez mais, pratica exercício, mas faça musculação. Jogue futebol, mas faça musculação. Faça natação, mas faça. A musculação, ela tem que estar ali associada. E a gente torce o nariz, né? A musculação não é muito legal, não. Eu confesso que não sou muito fã. Mas me conta, ela é boa ou ela pode ser a vilã também? Atividade física é um tripé. É atividade de condicionamento muscular, musculação, Sim. de alongamento e de condicionamento aeróbico. Ele é um tripé. Se você não trabalhar as 3 juntas, algum lugar vai ceder. Então, sim, musculação é importante, sim, aulas de alongamento ou alongamento é importante, sim, condicionamento aeróbico é importante. Então, Suelen, não é só a musculação, não é só a pessoa que quer fazer uma atividade física de alta performance ou uma atividade de nível maior, ela tem que se condicionar. A pessoa que faz uma cirurgia, ela também tem que passar por esse mesmo critério. Ela tem que primeiro reabilitar e depois ela tem que condicionar essa musculatura. E como nós estávamos falando também, tem dores que não vêm só do quadril. Às vezes, por mais que você tenha um impacto pequeno, impacto femoroacetabular, a dor não está vindo dali, ela pode estar vindo da coluna, ela pode estar vindo de uma escoliose, ela pode estar vindo de uma deformidade lordótica, que é o bumbum empinado, ela pode estar descompensando uma lesão de joelho, de tornozelo e de pé. Então, o tratamento multidisciplinar, onde que outros colegas também avaliam o paciente, ou que você põe a mão no paciente e começa a observar, olha, esse impacto não é a causa da sua dor. Talvez a causa da sua dor seja na academia, que você está forçando demais a coluna e está tendo uma dor irradiada. Ou você não está fazendo exercício e você também tem uma dor irradiada da coluna. Sim. Por isso, os diagnósticos diferenciais, os exames que a gente solicita para o quadril, muitas vezes a gente pede até para a coluna, para que a gente possa tentar achar o que está causando aquela dor. Doutor, aquelas dores lombar, que são muito comum em pessoas que trabalham muito tempo sentadas, elas também podem decorrer ali e causar lesões no quadril? Ou mesmo serem provenientes de uma lesão tipo CAN ou tipo PINS? Pode. Nesse pode. Então vamos lá, vamos dividir as coisas. Pessoas que ficam muito sedentárias podem ter dor na coluna, no quadril, no joelho? Podem. Podem, porque é um mecanismo de não dia a dia. Não está fortalecendo, Exato, né? Certo. Assim como sobrecarga de peso, sobrecarga de exercício e os fatores genéticos que influenciam, né? Sim. Agora, no quadril, dependendo da posição de trabalho, por exemplo, um dentista no mocho, por exemplo, uma secretária que fica muito tempo sentada, por exemplo, pessoas muito altas que sentam em cadeiras baixas por muito tempo. E as pernas ficam dobradinhas assim. Exato, podem ser causas de dor no quadril. Então, sim, algumas situações em que você tem posturas inadequadas podem ser causas de dor, principalmente na coluna, é a que mais pega, mas você pode ter algumas situações que você está forçando o quadril e também pode dar uma dor no quadril e até mesmo nos joelhos, viu, Suelen? Eu acho que é importante a gente também falar uma coisa aqui para deixar um alerta, sabe, doutor, para as pessoas que vão nos assistir. Muito mais importante do que o diagnóstico da doença é entender a causa. Sempre. Daquela doença, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, chegou um paciente desmaiado no pronto-socorro. Tá, vamos tratar o desmaio, mas o que causou? Perfeito. Né? Raciocínio correto. Da mesma forma, tenho aqui o impacto tipo CAN, tenho aqui o impacto tipo PINS, mas o que causou? Eu sou sedentária, eu não me exercito, não fortaleço. Passei do limite. Passei do limite, exagerei, tô sobrepeso, tô obesa. A causa é muito relevante porque se você não mudar os seus hábitos, aí Exato. Sim a chance vai ser muito maior, né, Exato. doutor? Então, você tem o defeito mecânico, você amassou a roda. Agora, se você andar com o carro correndo e com muito peso, também vai piorar. Então, nesses casos, quando você tem esse defeito mecânico que você consegue compensar no dia a dia e o defeito for um defeito pequeno, vamos acompanhando. Naqueles casos que o defeito é grande ou o defeito é pequeno, mas você não consegue compensar, a possibilidade de uma cirurgia por vídeo, ela pode melhorar os seus sintomas, ela pode talvez retardar o processo degenerativo do quadril e ela, com certeza,
ela vai te dar algum resultado, só que lembre-se, nem sempre é a expectativa que você quer. Isso tem que estar muito vai ter claro. Muito alinhado, né, doutor? Paciente médico, a expectativa em relação aos resultados que podem ser. Com né? certeza. Doutor, para variar, a gente está falando muito, né? Já o nosso horário foi longe. Então, para a gente finalizar nosso podcast de hoje, falando aí desses dois tipos de lesões, que outras cirurgias podem ser feitas por vídeo, além, né, dessa do tipo impacto CAM, do tipo pincer? O que mais a gente pode ser feito aí na parte de ortopedia, de quadril? Existe algumas deformidades dessa região aqui, chamado impacto subespinal, que é um crescimento desse osso aqui, que é um ossinho que nós temos aqui, que se insere um músculo aqui. Existem situações em que podem ter pequenos fragmentos de ossos dentro da articulação, que são chamadas de doenças sinoviais, condromatose sinovial, sinovite vilonodular pigmentada, que também podem ser tratadas por vídeo. Existem lesões extra-articulares, na nível de nervo ciático ou de dores no meio do bumbum, que nós chamamos de dor glútea profunda, que em algumas situações também pode ser tratada pelo vídeo, onde nós chamamos de cirurgias endoscópicas e não artroscópicas, porque não está dentro da articulação. Sim. Então, a cirurgia de videoartroscopia, ela cresceu muito nos últimos 20 anos. Eu acho que das cirurgias de quadril, tirando o robô que está chegando agora, foi a cirurgia que mais teve desenvolvimento tecnológico e de indicações. Então, é uma cirurgia que foi propagada no mundo inteiro. Só que, como eu falei, curva de aprendizado um pouco maior, dificuldade técnica um pouco maior, dificuldade de instrumentais, de infraestrutura um pouco maior. Tá certo, doutor. Então, acho que nós vamos ficando por aqui. Eu queria perguntar para o doutor se o senhor tem algum recado para deixar para esse paciente que está com esse tipo de lesão, o que ele precisa fazer, quem que ele tem que procurar, dá um recado aí para o povo não ficar desesperado em casa. Você que tem um impacto femoroacetabular ou um processo inicial de degeneração no quadril, você pode ser auxiliado através de uma cirurgia por vídeo em algumas situações. Em outras, o resultado que talvez você queira não vai ser o desejado. Existem muitas pessoas com uma artrose franca de quadril que querem fazer uma artroscopia. E nós explicamos, olha, o resultado vai ser pobre, porque você já tem um desgaste na articulação. E para aquelas pessoas que têm algum desconforto no quadril, que está começando a ser recidivante, que você percebe que é uma dor que parece um estiramento, uma tendinite, procure um especialista na área. Faça os exames, seja examinado. Talvez você tenha esse impacto. Talvez você consiga reequilibrá-lo por um período ou até mesmo definitivamente mudando hábitos e trabalhando a tua musculatura, e talvez não. Talvez você vai precisar realizar uma cirurgia por vídeo no quadril. E não protelar a ida ao médico, né, doutor? Prevenção é tudo. Com certeza. Doutor, ficamos por aqui. Um prazer imenso conversar com você mais esse dia. Muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço, Suelen. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, já deixa a sua curtida e compartilha ele com alguém que precisa ouvir sobre esse assunto. Até mais!